Imagine um cenário em que uma geração inteira esquece os feitos extraordinários que moldaram sua história. Um povo que testemunhou milagres grandiosos, como a abertura do Jordão, a queda de Jericó e a conquista de Canaã, mas que agora, entregue ao comodismo e às influências das culturas vizinhas, abandona o Deus que os libertou. Este é o cenário sombrio que abre o livro de Juízes, que começa em um momento de transição. Ele não é apenas um registro histórico, é um espelho que reflete as consequências espirituais e sociais de quando um povo esquece seu Deus. Josué, o grande líder que conduziu Israel à conquista da Terra Prometida, morreu, deixando um vazio de liderança. Sem um rei e com a geração que conhecera os milagres do Êxodo desaparecendo, o povo enfrenta um desafio perigoso. Como permanecer fiel a Deus em meio às tentações culturais e religiosas das nações vizinhas? Após a morte de Josué, o povo pergunta: quem dentre nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? Judá assume a liderança, conquistando várias cidades, incluindo Jerusalém. No entanto, o capítulo 1 registra uma falha crucial. Muitas tribos não expulsaram completamente os cananeus, permitindo que eles permanecessem na terra. Essa conquista pela metade reflete um problema espiritual. A obediência parcial é desobediência. Israel começou a se acomodar com os povos pagãos, o que mais tarde levou o povo de Israel à idolatria. Esse período é confirmado por achados arqueológicos, como os restos das cidades cananeias destruídas, mas também pela coexistência de culturas nos sítios arqueológicos, evidenciando que os cananeus não foram totalmente expulsos. Muitas vezes, também permitimos que pequenos pecados permaneçam em nossas vidas, subestimando suas consequências. Precisamos estar atentos ao que este capítulo nos alerta. Obedecer a Deus é o único caminho para vencermos este mundo. A complacência espiritual é um grande perigo e pode nos fazer amoldar aos padrões deste mundo, nos conduzindo para longe de Deus. O capítulo 2 funciona como uma introdução teológica para todo o livro. Ele descreve o padrão que se repetirá. Israel se desvia de Deus, é oprimido por inimigos, clama por ajuda e Deus levanta juízes para libertá-los. A tragédia começa com a declaração chocante: e outra geração se levantou que não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito por Israel. Isso sugere uma falha em transmitir a fé às gerações seguintes. A idolatria tomou conta, com Israel adorando os deuses cananeus, como Baal e Azerá. Esses deuses estavam associados à fertilidade e à agricultura, questões centrais para a sobrevivência da sociedade. A pressão cultural para adotar essas práticas era intensa. Muitos altares dedicados a Baal e a Azerá foram encontrados em sítios cananeus, confirmando a influência desses cultos na região. Hoje precisamos nos perguntar: como estamos transmitindo nossa fé às próximas gerações? Este capítulo nos desafia a ensinar as crianças e jovens sobre Deus, para que não se percam nas idolatrias modernas. O capítulo 3 apresenta os primeiros juízes levantados por Deus. O primeiro foi Otoniel. Quando Israel foi oprimido pelo rei Cuxã-Risataim por um período de 8 anos, Deus levantou Otoniel da tribo de Judá para libertá-los. Ele é descrito como um homem cheio do Espírito de Deus. Sua vitória é uma lembrança de que a força do povo de Deus não está em números ou armas, mas na fidelidade a Ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras, exercendo poder sobre Israel durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto que foi usado por Deus para derrotar o rei Eglon.
Ele usou sua habilidade única para infiltrar-se no palácio, assassinar Eglon e liderar Israel à vitória. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. O terceiro juiz é Sangar. Pouco se diz sobre ele, mas ele derrotou 600 filisteus com uma agulhada de bois, uma ferramenta agrícola. Isso demonstra que Deus pode usar instrumentos simples para realizar feitos extraordinários. Cada juiz enfrentou um inimigo diferente, refletindo a fragmentação de Israel e os desafios de viver entre nações hostis. Através de pessoas comuns, Deus realizou grandes coisas. Não importa quão inadequado você se sinta, Deus pode usá-lo. No capítulo 4, Israel é oprimido por Jabim, rei de Canaã, e seu comandante Sísera. A situação parecia impossível. Os cananeus tinham carros de ferro, uma tecnologia militar avançada. Débora, uma profetisa e juíza, lidera o povo em uma época em que a liderança feminina era incomum. Ela convoca Baraque para liderar o exército, mas ele só aceita ir se Débora for com ele. Débora concorda, mas profetiza que a vitória será entregue nas mãos de uma mulher. A batalha ocorre no Vale de Jezreel, perto do rio Quizon. Uma chuva torrencial encharca o terreno, fazendo os carros de ferro de Sísera ficarem inúteis. Sísera foge, mas é morto por Jael, uma mulher corajosa que o atrai para sua tenda e o mata com uma estaca. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. O Vale de Jezreel é uma área bem documentada e os carros de ferro mencionados estão em linha com a tecnologia militar cananeia da época. Débora e Jael nos lembram que Deus usa quem Ele quiser para cumprir seus propósitos. Sua fidelidade e coragem servem de modelo para todos nós. Após a vitória de Débora e Baraque sobre Sísera, o capítulo 5 registra que Débora e Baraque entoaram um cântico de louvor. Este é um dos textos mais antigos da Bíblia, com estrutura poética que reflete a celebração das vitórias divinas. O cântico descreve como Deus interveio na batalha. Os céus gotejaram, até as montanhas tremeram. A chuva torrencial tornou os carros de ferro de Sísera inúteis, como já foi dito aqui, confirmando a soberania divina sobre as forças naturais. Maldito seja Meroz. A condenação dessa cidade reflete o desprezo por aqueles que se recusaram a ajudar no momento crucial, destacando a importância da cooperação na obra de Deus. Na cultura antiga, as vitórias eram frequentemente atribuídas aos deuses da guerra. Débora e Baraque corrigem isso, deixando claro que a vitória pertence ao Senhor. Louvar a Deus em meio às vitórias é essencial. Quantas vezes esquecemos de reconhecer a mão de Deus nos triunfos da nossa vida? Mas não deve ser assim. Precisamos aprender a louvar a Deus em todas as ocasiões e lembrar sempre que, conforme Romanos 8:28 nos ensina, em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não se trata apenas de eventos positivos em nossas vidas, mas sim de tudo, tanto alegrias quanto tristezas, triunfos e tragédias. A vida é uma mistura complexa de luz e sombra, mas em sua sabedoria infinita, Deus é capaz de usar todas essas experiências juntas para o nosso bem, que é o objetivo final de cada cristão: sermos conformados à imagem de Cristo. O ciclo de infidelidade de Israel continua. Desta vez, o povo é oprimido pelos midianitas, que saqueiam as colheitas, forçando os israelitas a se esconderem em cavernas. Em meio a esse cenário, o anjo do Senhor aparece a Gideão, chamando-o para libertar Israel. Gideão é encontrado malhando trigo em um lagar, um local inadequado, e além disso, ele estava escondido, refletindo sua insegurança e medo. Quando o anjo o chama de homem valente, Gideão responde com dúvida: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Gideão, ainda inseguro, pede 2 sinais. Uma vez que a lã estivesse molhada e o chão seco,
e outra vez o contrário. Esses sinais refletem a paciência de Deus em lidar com nossas dúvidas. A arqueologia e a geografia nos mostram que os midianitas, conhecidos como beduínos nômades, aparecem em registros egípcios, confirmando sua presença na região durante o período dos juízes. Eles eram conhecidos por usar camelos, dando-lhes grande vantagem em ataques rápidos. Deus frequentemente chama pessoas comuns, com dúvidas e fraquezas, para realizar grandes coisas. Sua força é aperfeiçoada em nossa fraqueza. Gideão reúne um exército de 32 mil homens para enfrentar os midianitas, mas Deus reduz esse número para 300. A razão? Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus escolhe os 300 com base em como eles bebem água, mostrando que ele valoriza a obediência e o coração disposto mais do que a força numérica. Durante a batalha, Gideão divide seus homens em 3 grupos, armados com tochas, jarros e trombetas. Ao quebrar os jarros e tocar as trombetas, eles causam pânico no acampamento inimigo, levando os midianitas a se matarem uns aos outros. Esta era uma estratégia improvável que, mais uma vez, demonstra que não foi por meios completamente humanos que Israel prevaleceu, mas pela ação direta de Deus. O contexto cultural e militar demonstra que trombetas e tochas eram normalmente usadas por grandes exércitos para intimidar inimigos. O uso de 300 homens com essa estratégia amplifica o impacto psicológico e destaca o poder de Deus. Deus muitas vezes usa métodos incomuns para trazer vitória. Ele nos ensina a confiar nele, mesmo quando o plano parece impossível. Após a vitória, Gideão enfrenta desafios internos. Os efraimitas começam a reclamar por não terem sido chamados inicialmente para a batalha. Gideão, com sabedoria, apazigua a situação, mostrando o valor da humildade e do diálogo. Quando o povo pede que ele se torne rei, Gideão recusa, respondendo: o Senhor é quem reinará sobre vocês. No entanto, ele comete um erro. Faz um éfode de ouro, um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. O éfode deveria ser usado apenas pelo sumo sacerdote e não como objeto de veneração. Este erro prenuncia os problemas espirituais que viriam. Apesar deste grave erro, durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz por 40 anos. Se não guardarmos nossos corações, o sucesso pode ser tão perigoso quanto a derrota. Como lidamos com as vitórias que Deus nos dá? Somos tentados a buscar glória própria ou permanecemos humildes? O livro de Juízes nos lembra que Deus usa pessoas improváveis, métodos inusitados e situações adversas para cumprir seus propósitos. Desde o cântico de Débora até a vitória improvável de Gideão, vemos que a força de Deus se manifesta na fraqueza humana. Onde você tem permitido que o medo ou a dúvida impeçam um chamado de Deus em sua vida? Como você pode louvar a Deus em meio às suas batalhas e vitórias? O que você faz para garantir que o sucesso não o afaste de Deus? Assim como Débora e Gideão, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece improvável. Afinal, a verdadeira vitória vem de Deus e não de nossas próprias forças. No capítulo 9, somos informados que Abimeleque, filho de Gideão com uma concubina, deseja ser rei de Siquém. Ele manipula os líderes da cidade, afirmando: é melhor que vocês sejam governados por um só homem do que por todos os 70 filhos de Gideão. Com apoio financeiro, ele assassina todos os seus irmãos, exceto Jotão, que escapa e pronuncia uma parábola contra Abimeleque, a parábola das árvores. Nesta parábola, Jotão compara Abimeleque a um espinheiro, inútil e perigoso como governante. A parábola ilustra o desastre de se escolher líderes pela ambição e não pelo caráter. A cidade de Siquém era uma cidade estratégica nas montanhas de Efraim e um importante centro político e religioso em Canaã. Escavações na área revelam fortificações que datam do período dos juízes, sugerindo sua relevância histórica. Abimeleque governa Siquém por 3 anos, mas sua liderança é marcada pela traição.
Quando Siquém se rebela contra ele, Abimeleque destrói a cidade, mas durante outra batalha, uma mulher derruba uma pedra de moinho sobre sua cabeça, pondo fim ao seu reinado. O poder adquirido por meios corruptos sempre leva à destruição. Esta narrativa nos desafia a examinar como escolhemos nossos líderes, tanto espirituais quanto políticos. Depois de Abimeleque, surgem Tolá e Jair. Embora suas histórias sejam breves, suas lideranças são importantes para a estabilização temporária de Israel. Tolá, um homem de Issacar, que morava em Samir, nos montes de Efraim, liderou Israel por 23 anos. Seu nome significa vermelho ou verme, uma possível referência à humildade ou ao sangue derramado em defesa do povo. Jair, por sua vez, um gileadita, governou por 22 anos e é conhecido por seus 30 filhos que cavalgaram 30 jumentos e tinham autoridade sobre 30 vilas, uma imagem de riqueza e influência. Seus 30 filhos eram juízes itinerantes que cavalgavam de um lugar para outro como substitutos de seu pai para administrar a justiça. O uso de jumentos como símbolo de prestígio reflete práticas do Oriente Próximo Antigo, onde esses animais eram considerados sinais de status. No capítulo 11, Jefté, filho de Gileade, com uma prostituta, é rejeitado por sua família e se torna líder de um grupo de desajustados. Quando os amonitas ameaçam Israel, os anciãos pedem sua ajuda. Jefté concorda, mas sob a condição de que será feito líder após a vitória. Antes da guerra, Jefté tenta negociar com os amonitas, apresentando um argumento histórico e teológico ao rei de Amon. Jefté diz que Deus deu a terra de Gileade a Israel e que os amonitas não têm direito ao território. O rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Desta forma, tendo a diplomacia falhado, Jefté lidera Israel na vitória, mas comete um erro trágico ao fazer um voto ao Senhor de forma precipitada. Ele disse: "Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa para me encontrar será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto." Sua filha é a primeira a sair, e Jefté, angustiado, teve que cumprir seu voto. O texto não é explícito sobre se Jefté sacrificou sua filha literalmente ou se a dedicou ao serviço perpétuo no tabernáculo. Fato é que sacrifícios humanos eram comuns entre os povos pagãos, mas condenados na lei de Israel. De qualquer forma, este episódio destaca os perigos de fazer promessas impensadas. Deus valoriza a obediência mais do que sacrifícios. Após derrotar os amonitas, Jefté enfrenta uma nova ameaça: os efraimitas, que o acusam de não tê-los convocado para a batalha. O confronto resulta em uma guerra civil, onde 42 mil efraimitas são mortos. Para identificar os efraimitas, os homens de Gileade pedem que digam Shibolete. A incapacidade de pronunciar corretamente denuncia os fugitivos, levando à sua execução. Diferenças linguísticas refletem divisões tribais profundas. O episódio mostra como conflitos internos podem ser tão destrutivos quanto ameaças externas. O capítulo também menciona Ibzan, que liderou Israel durante 7 anos. Também menciona Elon, que liderou Israel durante 10 anos, e Abidom, que liderou Israel durante 8 anos. Estes juízes governaram brevemente, mas mantiveram a estabilidade de Israel em tempos de fragilidade. A história de Sansão é narrada nos capítulos 13 a 16 de Juízes, sendo uma das mais conhecidas da Bíblia. É a história de um homem escolhido por Deus desde antes do nascimento e chamado para libertar Israel dos filisteus. Mas, ao invés de um herói perfeito, encontramos um homem cheio de falhas. A narrativa explora o contraste entre a força divina e a fraqueza humana, oferecendo lições profundas para a vida cristã. A história começa em um período de opressão filisteia. Os filisteus dominavam Israel há 40 anos e eram um povo marítimo, bem organizado militarmente. No meio dessa crise, Deus escolhe um casal estéril da tribo de Dan para dar à luz um libertador: Sansão. O nascimento de Sansão é anunciado por um anjo do Senhor
que instrui sua mãe a manter um voto nazireu para o filho, ou seja, ele não poderia beber vinho ou bebida fermentada, não poderia comer e tocar em coisas impuras, nem cortar o cabelo. Já falamos sobre o voto nazireu quando analisamos o capítulo 6 do livro de Números. Este voto era uma forma de dedicação especial a Deus. Sansão deveria ser um nazireu por toda a vida, um sinal de que sua força viria exclusivamente do Senhor. A história de Sansão começa com a graça de Deus em chamar alguém antes mesmo de nascer. Isso nos lembra que Deus tem um propósito para cada vida, independentemente de nossas limitações iniciais. Sansão cresce, mas em vez de buscar a vontade de Deus, ele se apaixona por uma mulher filisteia em Timna. Isso já revela seu desprezo pelas leis de Deus, que proibiam casamentos com povos pagãos. No caminho para Timna, Sansão mata um leão com as próprias mãos, um feito que demonstra sua força extraordinária. Dias depois, encontra o cadáver do leão com um favo de mel dentro, e ele come do mel, violando as leis de pureza. Além disso, ele repartiu com seus pais o mel, e eles também comeram, sem que soubessem que o mel havia sido tirado do cadáver do leão. O ato de Sansão de usar a carcaça de um animal impuro mostra sua negligência em manter o voto nazireu. No seu casamento, Sansão propõe um enigma aos filisteus baseado no incidente do leão e do mel. Incapazes de resolver, os filisteus ameaçam a noiva de Sansão, que o trai, revelando o segredo. Isso leva Sansão a matar 30 filisteus para pagar a aposta. Temos aqui uma grande lição. Quando nos afastamos das direções claras de Deus, complicações e conflitos desnecessários surgem. O capítulo 15 é um ciclo de vingança entre Sansão e os filisteus. Após descobrir que sua esposa foi dada a outro homem, ele captura 300 raposas, amarra tochas às suas caudas e as solta nos campos filisteus, destruindo as colheitas. Em resposta, os filisteus queimam sua esposa e o pai dela. Quando os filisteus vêm capturar Sansão, ele pega uma queixada de jumento e mata 1000 homens com ela. Após isso, Deus abriu uma rocha para dar de beber a Sansão, que havia clamado a Deus porque estava com muita sede. Apesar de seus erros, Deus ainda usava Sansão para cumprir sua missão. Isso nos lembra que Deus pode agir em meio às nossas falhas, mas as consequências de nossas escolhas permanecem. Sansão se apaixona por Dalila, uma mulher do Vale de Soreque. O Vale de Soreque era uma região próxima ao território filisteu, indicando que Sansão vivia na fronteira entre Israel e seus opressores, tanto geográfica quanto espiritualmente. Os líderes filisteus oferecem uma fortuna para que ela descubra o segredo de sua força. Após várias tentativas, Sansão finalmente revela que sua força está em seu voto nazireu, simbolizado por seu cabelo não cortado. Dalila corta o cabelo de Sansão enquanto ele dorme, e ele perde sua força. Os filisteus o capturam, cegam e o colocam para trabalhar como escravo. No entanto, enquanto está na prisão, seu cabelo começa a crescer. Durante uma celebração no templo de Dagon, os filisteus trazem Sansão para zombar dele. Ele ora a Deus, pedindo força uma última vez, e derruba as colunas do templo, matando mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Apesar dos erros de Sansão, Deus responde à sua oração. A força de Sansão não estava em seus músculos, mas em sua consagração a Deus. Quando ele quebrou essa consagração, perdeu tudo. Deus escolheu Sansão para uma missão específica, mas ele frequentemente seguiu seus próprios desejos. Isso nos lembra que o chamado divino não é garantia de obediência. Quais são as Dalilas em nossas vidas que nos afastam de Deus? Estamos usando os dons que Deus nos deu para a sua glória ou para nossos próprios interesses? Estamos dispostos a clamar a Deus, mesmo em meio ao fracasso, confiando que Ele pode nos restaurar? A história de Sansão revela como nossas maiores forças podem se tornar nossas maiores fraquezas quando não são submetidas a Deus. Além disso, esta história é um lembrete poderoso de que, no final, a força verdadeira não está em nós, mas no Deus que nos chama, nos capacita e nos redime.
Apesar de seus fracassos, Sansão é mencionado em Hebreus 11 como um herói da fé. Isso nos lembra que Deus não se esquece de seus propósitos, mesmo quando falhamos. Os capítulos finais do livro de Juízes são um retrato sombrio do caos moral e espiritual de Israel em uma época sem liderança firme. A frase "naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto" aparece repetidamente, revelando um povo que abandonou a aliança com Deus. Essas histórias chocantes mostram as consequências de uma sociedade que vive sem referência moral e espiritual, oferecendo lições profundamente relevantes para nossos dias. A história de Mica e o ídolo doméstico é um destes exemplos. Mica, um homem da região montanhosa de Efraim, rouba 1.100 peças de prata de sua mãe, mas confessa e devolve o dinheiro. Curiosamente, sua mãe consagra parte da prata para fazer uma imagem de escultura, algo proibido pela lei de Deus. Mica instala um santuário particular, completa com um éfode, ídolos e até ordena seu próprio filho como sacerdote. Esse comportamento revela a profunda confusão espiritual de Israel. Embora o tabernáculo estivesse em Siló, Mica cria sua própria versão de adoração, misturando elementos da religião israelita com práticas pagãs. Assim como Mica buscava uma espiritualidade conveniente, muitos hoje tentam moldar a fé às suas preferências, esquecendo-se de que Deus não aceita adoração misturada com práticas contrárias à sua palavra. Outro exemplo é o do jovem levita, um levita errante, da tribo de Judá, que chega à casa de Mica, e este o contrata como sacerdote, pensando que isso traria bênçãos de Deus. Porém, a lei determinava que os levitas serviriam no tabernáculo e apenas descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Os danitas, uma das tribos de Israel, estavam insatisfeitos com o território que lhes fora dado e enviaram espiões para procurar uma nova terra. Eles descobrem Laís, uma cidade pacífica e desprotegida no norte de Israel, que ficava perto das nascentes do Rio Jordão, em uma área fértil e estrategicamente localizada. Os registros arqueológicos confirmam que Laís, ou Tel Dan, foi ocupada por povos cananeus até sua conquista por Israel. Antes de atacar Laís, os danitas passam pela casa de Mica e roubam o manto sacerdotal, os ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O levita, em vez de se opor, aceita ser o sacerdote da tribo de Dan, mostrando sua falta de compromisso com Deus e também com Mica, que o havia contratado para ser seu sacerdote. Os danitas massacram os habitantes de Laís e renomeiam a cidade de Dan, estabelecendo ali um centro de culto idólatra com os objetos roubados de Mica. Esse capítulo destaca como a busca egoísta por conforto e sucesso pode levar à injustiça e à idolatria. A ausência de obediência a Deus traz caos à sociedade. No início do capítulo 19, somos informados que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. O levita a busca para reconciliar-se e, após alguns dias, eles partem juntos de volta para Efraim. O casamento por concubinato era uma prática comum, embora inferior ao casamento formal. Essa relação reflete a desordem social da época. Ao cair da noite, o casal decide parar em Gibeá, na tribo de Benjamim. Apesar de serem israelitas, ninguém os acolhe, exceto um homem idoso. Durante a noite, homens da cidade cercam a casa, exigindo abusar sexualmente do levita. Em uma tentativa de apaziguar a multidão, a concubina é entregue a eles. Ela é violentada até a morte. Na manhã seguinte, o levita encontra a concubina morta. Em um ato chocante, ele corta o corpo em 12 partes e as envia às tribos de Israel, convocando-as a julgar o crime. Esse ato horrendo ilustra um nível de degradação moral em Israel. A hospitalidade, um valor sagrado no Oriente Médio, foi violada e a violência atingiu níveis abomináveis. O capítulo 19 é um alerta sobre o que acontece quando uma sociedade abandona a Deus.
A falta de liderança espiritual e moral resulta em injustiça, violência e caos. Quando Israel trocou a adoração ao Deus verdadeiro por ídolos, a confusão espiritual se espalhou por todas as áreas da vida. A ausência de uma liderança forte e comprometida com Deus permitiu que o pecado prosperasse. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, mas isso levou à decadência total. Estamos moldando nossa fé para agradar a Deus ou para nos agradar? Nossa sociedade está rejeitando os padrões divinos, e isso se reflete no caos moral e social que temos presenciado nesse mundo tenebroso. Será que estamos prontos para ser a voz de Deus em um mundo que perdeu o rumo? Precisamos refletir sobre o preço de viver sem Deus. Após o crime hediondo ocorrido em Gibeá, as tribos de Israel se reúnem em Mispa para decidir o que fazer. O levita detalha os eventos e exige justiça. As tribos pedem que os homens culpados de Benjamim sejam entregues, mas os benjaminitas se recusam e escolhem proteger seus próprios cidadãos. A recusa de Benjamim em punir os culpados reflete um senso distorcido de lealdade tribal, colocando o vínculo familiar acima da justiça. Essa decisão leva à guerra civil. Israel mobiliza 400 mil soldados, enquanto Benjamim reúne 26 mil, incluindo 700 guerreiros canhotos treinados para lançar pedras com precisão mortal. A disparidade numérica não é suficiente para determinar o resultado, pois as 3 batalhas que aconteceram revelam a complexidade da situação. No primeiro dia, apesar de consultarem a Deus antes da batalha, os israelitas sofrem uma derrota e perdem 22 mil homens. No segundo dia, após nova consulta ao Senhor, Israel luta novamente, mas é derrotado, perdendo mais 18 mil homens. No terceiro dia, após jejum, sacrifícios e oração, Deus promete vitória. Eles usam uma estratégia de emboscada e conseguem destruir Gibeá, matando quase todos os benjaminitas, exceto 600 homens que fogem para o deserto. Por que Deus permitiu as derrotas iniciais? Uma explicação possível é que o Senhor estava disciplinando todas as tribos, não apenas Benjamim. A violência, idolatria e desobediência estavam presentes em todo Israel. Antes da guerra, os israelitas haviam feito um voto precipitado. Nenhum deles daria suas filhas em casamento aos benjaminitas. Após a vitória, o arrependimento toma conta do povo, pois a tribo de Benjamim está à beira da extinção. Os votos eram considerados invioláveis no mundo antigo. No entanto, a Bíblia também alerta contra votos precipitados. Para evitar a extinção de Benjamim, Israel decide atacar Jabe-Gileade, uma cidade que não participou da guerra e que não estava representada na Assembleia. Os israelitas decidem matar todos os homens e mulheres casadas, incluindo as crianças, poupando apenas 400 virgens para serem dadas como esposas aos benjaminitas. Ainda faltavam esposas para os sobreviventes de Benjamim. A solução foi permitir que os benjaminitas sequestrassem jovens durante uma festa religiosa em Siló. Embora pragmática, essa solução demonstra como Israel estava disposto a comprometer princípios para remediar suas próprias decisões precipitadas. Esses episódios refletem como uma sociedade sem liderança divina desce ao caos moral. A justiça torna-se vingança e a misericórdia é distorcida por pragmatismo. Sem um líder temente a Deus, a unidade de Israel foi mal direcionada, resultando em tragédia. Isso ressalta a importância de líderes espirituais que busquem a justiça verdadeira. Embora o desejo de Israel por justiça fosse legítimo, o resultado foi marcado por excesso e violência. Isso nos lembra que a verdadeira justiça deve ser guiada por Deus e sua palavra. O livro de Juízes termina com a frase: "Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto." Essa conclusão é um grito por liderança divina, apontando para a necessidade de um rei justo que guie o povo nos caminhos de Deus. O livro de Juízes nos desafia a buscar a Deus como nosso verdadeiro rei, confiando em sua sabedoria e rendendo nossas vidas à sua vontade. Assim como Israel precisava de um líder divino,
nós também precisamos permitir que Cristo reine em nossas vidas. Estamos buscando a Deus antes de tomar decisões importantes, como nossas ações revelam nosso compromisso com a justiça e a misericórdia. Estamos vivendo sob a liderança de Cristo ou estamos fazendo o que parece certo aos nossos próprios olhos? No próximo vídeo, analisaremos as passagens mais difíceis e intrigantes deste livro para que tenhamos um entendimento adequado e profundo. Que possamos aprender com os erros e acertos do passado e entender que, mesmo em meio ao caos, Deus nunca abandona seu povo. Se esta reflexão tocou você, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que mais pessoas possam estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica conosco. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.